Olá, pessoas livres. Estou eu aqui. Hoje, meio-dia, eu comecei a debater com Rosa Luxemburgo e o seu livro Reforma ou Revolução. E nesse debate eu falava da leitura de hoje, né? Mas antes de falar da leitura de hoje, eu falava para ela dessa indignação, ao mesmo tempo tristeza, né? De saber que num país como o nosso, né, a indústria nos prejudica de diversas formas, né? Nos prejudica com os alimentos ultraprocessados, nos prejudica com a escassez de empregos, dado essa tomada do mundo tecnológico e as máquinas, né, e suas máquinas fazendo o trabalho humano de uma forma acentuada cada vez mais. A agricultura também, né, nos prejudica e muito, né? Dado todos esses agrotóxicos, esses produtos fertilizantes que a longo, médio prazo, né, nos consome de doenças de todos os males. A aposentadoria, né, nós sabemos que há milhares e milhares de pessoas por aí que não conseguem se aposentar, né? Estão nas filas do INSS desesperançosas depois de anos de trabalho, depois de suas forças sugadas pela árdua rotina de trabalho, né, incessante durante anos e anos. Não é fácil. O trabalho sendo cada vez mais retirado da vida cotidiana das pessoas, principalmente pela automação, né? Automação essa que, como a gente já conversou em outros momentos, já se alastra nos mais diferentes setores, né? Desde o emprego básico, né? O emprego inicial da vida de muitos adolescentes no setor de vendas, no setor de caixas de supermercados, de livrarias, de lojas de roupas, etc, etc, etc. Há setores como da educação, né? Os professores cada vez mais substituídos por ferramentas de cursos online, entre outras coisas, né? Nós sabemos disso. A segurança, né? A segurança em todos os setores, desde os setores de consumo de bens automotivos, segurança nos setores de lojas, segurança das nossas ruas, segurança das nossas casas. A segurança hoje está quase que exclusivamente nas mãos de quem quer manter-se seguro e nas mãos daqueles que podem pagar pela segurança, né? As pessoas que não podem pagar ficam sendo vitimadas pelas mais diferentes formas de crime que acontecem nesse país. Um outro item, moradia, né? No short de Feliz Natal, né, eu falava para vocês da não distribuição de terras que nunca aconteceu no nosso país, né? Os Estados Unidos fez isso no século XVIII ou XIX. Nós até hoje, né, não fizemos a nossa reforma agrária,
muitas pessoas vivem desabrigadas, muitas pessoas tiveram que largar o campo, né, porque viram as máquinas do agronegócio chegarem com a sua força e consumirem as suas terras, e outros detalhes aí referentes à moradia. Alimentação, né? A nossa alimentação, em todos os níveis, ela está prejudicada, né? Nós falávamos anteriormente da agricultura, da indústria, mas a pecuária não é diferente. As pessoas que não têm como se alimentar, elas não têm, ou se têm, é um número muito ínfimo de restaurantes populares espalhados pelo nosso país, né? Se conta nos dedos as cidades que possuem restaurantes populares, onde as pessoas têm garantido ali um almoço, um jantar, quando muito, né? Um outro item também que eu conversava com a Rosa Luxemburgo sobre isso é o saneamento, né? Impressionantemente, mas em pleno século XXI, os números são alarmantes de lugares, de cidades, de pessoas que ainda hoje não têm água potável para beber, que ainda hoje não têm esgoto nos seus lares e nas ruas em que habitam. Os lixos das nossas cidades ainda não possuem um tratamento adequado. Um outro item também é a educação, né? A nossa educação, infelizmente, embora os números, os dados, as pesquisas sempre mostrem ganhos, né, extremamente salutares, saudáveis, maravilhosos da educação brasileira, mas quando nós vemos a formação dos nossos adolescentes, das pessoas adultas, dos profissionais em diversas áreas, nós percebemos que há muitas falhas nesse elemento que formou esses sujeitos no mundo de hoje, a educação, né? Pessoas que foram educadas sem uma formação humana, pessoas que foram educadas para um mundo da prática capitalista, e mesmo sabendo que a prática capitalista é o modo de produção que nós temos no nosso país, mas o compromisso da educação não poderia ser esse, né? O compromisso da educação deveria ser quase que exclusivamente com o que há de humano, né? Em tornar as pessoas melhores enquanto sujeitos, né? E não esmagadores, né? E não detratores da humanidade, infelizmente. E aí são detalhes que, ao longo das nossas leituras, já fizemos também em outras oportunidades, vocês sabem que são detalhes que a educação deixa passar e que as nossas formações enquanto educadores precisam alcançar uma educação para o humano. E os dois últimos itens, saúde e falecimento, né? Duas coisas que hoje já estão nas mãos das pessoas, né? Você só consegue ter uma boa saúde se você minimamente possui algum tipo de bem que garanta a sua saúde em termos de consultas, de exames, de remédios, né? Mesmo assim, isso não é garantia lá de muita coisa, porque há um compromisso, né, enorme com o enriquecimento de setores que cá para nós, né, são setores que visam única e exclusivamente o lucro. E aí a gente pode pensar os planos de saúde, as empresas químicas que produzem os remédios, os farmacêuticos, né?
e uma infinidade de outras e outros, né, nuances que afetam a saúde. E hoje, né, já existem estados que não se pode mais morrer se você não tem onde se enterrar, né, ou enterrarem você, melhor dizendo. Então é dramático, e eu conversava com a Rosa Luxemburgo e perguntava para ela: para que serve o Estado, Rosa? E aí eu me deparei com um trecho da Rosa Luxemburgo que diz assim: no conflito entre o desenvolvimento capitalista e os interesses da classe dominante, coloca-se o Estado do lado desta. Sua política, assim como a da burguesia, entra em conflito com o desenvolvimento social. Assim, perde cada vez mais o caráter de representante da sociedade em conjunto, para transformar-se, na mesma medida, cada vez mais em puro estado de classe. Ou seja, o Estado, ele existe para garantir as benesses e a vida sempre melhorada das elites. Então, Rosa Luxemburgo me trouxe aí, no seu Reforma ou Revolução, a resposta dessa minha ânsia que ocorria durante o meu almoço. Né? Para que serve o Estado? Se esses quase 10 itens que eu citei aqui para vocês não podem ser cumpridos, não podem ser levados a sério. Né? Talvez faltem alguns, hajam outros. E aí eu vinha, né, fazer a leitura do nosso livro de hoje. E coincidentemente, né, do livro Ácidos Alcalicentos, Poesias Ácidas, e coincidentemente o nosso ácido de hoje é o ácido que abre com uma pergunta: que Brasil? Então o ácido trouxe justamente essa conversa que eu tentava fazer com a Rosa Luxemburgo. E ele vai nos dizer o seguinte: o país de mais de 20 milhões de desempregados, o país em que a maioria dos congressistas já passaram por algum tipo de evento duvidoso, o país onde mais de 90% da população recebe um salário miserável, enquanto menos de 1% esbanja luxos impensáveis e inescrupulosos. O país onde a boa educação é conservada para aqueles filhos da nação que sempre estiveram, de algum modo, sombreados nas barbas do poder. O país que garante a existência de uma justiça que, em grande parte, tem como função principal guardar privilégios dos mais favorecidos. O país em que o tráfico de drogas, de armas, de pessoas, de órgãos, de influência, bem como todos os outros tipos, crescem exponencialmente, ano após ano, e tudo está num grau de normalidade aceitável. O país em que se mata mais do que a soma das mortes brutais ocorridas em vários países pelo mundo. O país em que racismo, xenofobia, homofobia, lesbofobia, feminicídio são hábitos comuns e naturalmente esquecidos ou, muitas vezes, aceitos. O país da fome desesperadora e castigante de mais da metade da população. Logo, um país como o nosso não poderia manter um patrimônio histórico-cultural, ele precisava ser varrido pelo fogo. Nesse momento aqui, eu cito um episódio que me fez, naquela época, março de 2018, escrever esse texto que hoje está no nosso livro Ácidos Alcalicentos 1. Que foi a situação do Museu Nacional da UFRJ. Desde o meu retorno ao Rio de Janeiro, em 1998, já era grave.
Passei semanas e mais semanas, pelo menos quase todas as semanas daquele ano, dentro da Quinta da Boa Vista, e via muita poeira, muitas salas indisponíveis, uma deterioração constante do prédio. Ora, se um patrimônio histórico e cultural foi tratado pelo Brasil desta forma, imaginem só o seu povo. Sem dignidade, sem respeito, sem trabalho, sem alimento, sem justiça, sem saúde, sem educação, sem moradia, sem esperança, à míngua dia após dia. Esse é o Brasil. Pois é, esse era o ácido de hoje. E a resposta dada pela Rosa Luxemburgo às minhas indagações a respeito dos 9 itens, 10 itens que eu citei aqui para vocês: falecimento, saúde, educação, saneamento, alimentação, moradia, segurança, trabalho, aposentadoria, agricultura, indústria, é esquecido pelo Estado, é deixado de lado. Quando muito, as reformas que ocorrem, como diz o Lyotard lá naquele livro que nós combinamos ler, Por que Filosofar? Quando muito, o que acontece é um deslocamento de algo que está num determinado lugar para outro lugar. Quando muito acontece, infelizmente. Pessoal, é ano novo. Não poderíamos deixar de continuar as nossas indagações. Isso é normal, porque nós não podemos nos enganar com as festividades. Nós precisamos continuar pensando. De todo modo, desejo a vocês um feliz ano novo. Mais um ano novo de muita reflexão, de muito cuidado com tudo aquilo que preenche a nossa vida. Forte abraço, curtam, compartilhem, inscrevam-se. Vou deixar na descrição o link do livro, que tanto pode ser acessado em diversas plataformas, Clube de Autores, Estante Virtual, Amazon, Americanas. E pensem nisso tudo. Um forte abraço, até a próxima leitura. Tchau.